Bom, eu fiz esse vídeo meramente para explicar como funciona a lógica por trás do login. Então, ele não terá nenhuma informação como medidas de segurança ou qualquer outra coisa que você esteja pensando aí para um login que seria um login normal, né? Como CSS, medidas de segurança. Então, boa sorte aí. Vou tentar fazer um tutorialzinho aqui bem rápido de como fazer o login do usuário, tá? É bem prática mesmo de fazer, bem rapidinho. Então, a gente primeiro vai precisar de dois programinhas que a gente vai precisar utilizar. O Visual Studio, que a gente está programando, e o Champ Server. Tem que estar baixado esse programa Champ aqui. Tem tutoriais na internet aí de como é que baixa rapidinho. E agora a gente já vai partir para o Visual Code. Com o nosso Visual Code aberto aqui. Acho que eu tô com dois aqui, né? Tô. Deixa eu fechar um. Não sei. A gente tem no nosso Visual Code, a gente primeiro vai vir aqui, ó. Primeiro a gente abre a pasta do Windows, né? Pode estar acessando os arquivos. Eu costumo abrir pelo botão do Windows aqui, ó. No botão do Windows, a gente segura ele, aperta o eixo Windows. Ele já vai abrir aqui. Este computador, diz colocar o C. Tem na pasta Champ e tem a pasta htdocs. Aqui dentro desse htdocs, a gente vai ter o nosso arquivo aqui, a nossa pasta que a gente vai usar para trabalhar. Então vamos colocar como projeto login, vai? Projeto login. Agora a gente vai aproveitar essa pasta vazia aqui que a gente criou. Vamos lá no nosso Visual Code e vamos abrir ela aqui, ó, File, Open Folder. Agora a gente vai lá onde a gente criou a nossa pasta, este computador, colocar o C, Champ htdocs. Ele tem que estar sempre aqui dentro, tá? Se você for mexer com o banco de dados, é sempre aqui dentro que ele tem que estar. Pelo menos aqui no Champ. Nova pasta, selecionar pasta. Clico na pasta, selecionar. Beleza, já abrimos a pasta aqui, ó, projeto login. A gente vai ter algumas coisas que a gente vai precisar para poder fazer funcionar. Então, para deixar isso mais organizado, a gente vai mexer por pastas. Uma dessas coisas que a gente vai precisar, uma nova pasta, o nosso HTML, que é a nossa parte da frente do site. A gente vai precisar também do arquivo, nova pasta, também a gente vai precisar do PHP. Então, para deixar separado bonitinho, a gente já deixa aqui. No PHP, aproveitando que está aberto aqui, a gente vai precisar de dois arquivos dentro do nosso PHP. Então, um novo arquivo vai se chamar conexão, vai ser o arquivo que a gente vai usar para se conectar com um banco de dados. E o novo arquivo, nós vamos precisar de um arquivo que vai servir como lógica para fazer a pesquisa do login, né? Se o usuário está cadastrado ou se não está cadastrado, né? Se não tiver cadastrado, ele não vai conseguir fazer identificação para poder entrar. Então vamos chamar aqui de logica.php. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou usar como lógica. Logica.php. Aqui no nosso HTML, a gente vai criar um novo arquivo. Vamos chamar de login.php. Que vai ser a nossa pasta, a nossa parte front, né? A parte visível. A gente não vai fazer nada muito elaborado. Não vamos utilizar CSS, né? Só um HTML básico. Ó, aqui muda para HTML. Digita HTML5. Aqui é o HTML 2.5. Ele já aparece uma estrutura básica de HTML. Aqui a gente já vai aproveitar isso então. Primeira coisa, a gente precisa de um formulário. As informações, como o e-mail e a senha, que vão ser enviados para ser buscado no banco de dados, eles têm que ser enviados em algum lugar. Aqui a gente vai criar um formulário para isso. Então a gente cria um form com action, por enquanto vamos deixar vazio, e um method. A gente também vai deixar vazio. Ele já está completo para a gente, né, que ele está no HTML, e pode abrir ele aqui. Já podemos voltar ao nosso arquivo para PHP. Bom, explicação. O formulário, como eu falei, ele vai pegar todas as informações que estão aqui dentro
e vai fazer o envio pelo PHP, através dessa ação que a gente vai configurar aqui. Então, primeiro, a gente vai colocar os campos, né? Que a gente tem que colocar o e-mail e a senha em algum lugar. Então, a gente usa a tag input type. Aqui você vai colocar conforme a sua necessidade. Eu, aqui nessa explicação, eu vou usar só o método e-mail, né? A identificação só pelo e-mail. Então, e-mail. O tipo aqui é e-mail, mas se você for usar um nome de usuário, apelido do usuário, você vai usar o próprio text mesmo. Input type text. Aqui eu vou utilizar o e-mail. E-mail. Placeholder. Placeholder. Esse placeholder, ele faz a mensagem aparecer dentro do campo na hora que a gente escreve. Então vamos colocar aqui. Digite seu e-mail. Se a gente abrir a nossa página, a gente já consegue ver o campo funcionando. Então, para a gente poder abrir, a gente vai precisar de uma extensão aqui do Visual Studio para fazer abrir. Essa extensão é essa daqui, ó, OpenPHP HTML.js. Então, baixou essa extensão, já vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, Open in Browser. A gente vai lá no nosso arquivo, nossa parte front, tá? Sempre na sua parte front-end, né? Que é a parte visível. Vai clicar Open in Browser. Aqui ele já abriu pra gente. E tá lá. O digite seu e-mail, que é a parte de dentro do campo, do placeholder, igual eu tinha falado pra vocês. E o nosso input pra gente colocar nosso e-mail, por exemplo, aqui. Agora a gente precisa de, além do e-mail, a gente precisa da senha, que o usuário tem que ter uma senha para entrar, e o botão também, para ele poder clicar e entrar. Então a gente adiciona mais um input. O type dele, esse segundo aqui, a gente quer uma senha. Então a gente coloca o password. Esse formato aqui, ele já entrega, ele já coloca o que a gente digitar dentro como formato senha. Placeholder, digite sua senha. Esse input type password, ele já vai colocar como asterisco as informações que a gente digitar lá dentro. Então, se a gente der um F5 aqui, ele já aparece aqui, digita sua senha, se a gente digitar, ele fica como asterisco, tá vendo? Depois a gente digitar 1, 2, 3, o próprio asterisco não continua. Tanto que se a gente pegar essa informação aqui, a gente mudar o nome do campo aqui no HTML, no nosso código aqui, opa, ó, inspecionar elemento, abrir o nosso código aqui, ó, body, que é o nosso corpo, formulário, se a gente alterar essa informação aqui, ó, text, olha lá, ele mostra o que a gente escreveu, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, password. Ó, alterou. Beleza. Vou fechar aqui já. E agora, para o usuário poder entrar também, a gente vai precisar do botão. Então, input, type, submit. Agora, esse submit aqui, ele já é um botão feito do próprio input para poder fazer um envio de formulários. Então, ele automaticamente já envia quando você clica nele. Então, digitar F5 aqui. Você vê que a página até atualiza um pouquinho rapidinho. Porque ele já faz a função de enviar. Bom, agora a gente precisa pegar esses campos para o que a gente digitar aqui dentro, por exemplo, @gmail.com e senha 123, a gente pegar essas informações aqui e enviar lá para a pesquisa do nosso banco, né, para verificar se essas informações existem. Então a gente vai utilizar agora aqui a nossa lógica. Na nossa lógica, a gente vai iniciar o nosso PHP. E a primeira coisa que a gente tem que verificar é se essa informação aqui, esses
essas informações foram enviadas. Essas informações são enviadas através do server. Quando a gente clica no submit, ele vai através do server. Então a gente precisa verificar se essas informações foram enviadas. Então a gente vai fazer o seguinte: if, que é se from underline session, que a gente está pegando a session. O que a gente está fazendo? Uma request, um pedido, request method, igual a aspas aqui, post. Então, se a gente fizer um post, que eu vou estar explicando como é que funciona, o que isso daqui faz, o que é isso. Se a gente fazer esse post, lembra do method aqui, ó? Cadê? Aqui é o method. Se a gente fazer esse post, se a gente enviar isso aqui, o que ele vai estar fazendo? Então, vamos lá. A gente tem que, primeiramente, puxar as informações dos campos aqui. Então, para a gente poder puxar, primeiro a gente tem que dar um nome para eles aqui, para cada campo desse. Então, name, recebe, vou colocar aqui e-mail, e para senha, name, recebe, senha. Através dessas informações aqui, quando a gente enviar, a gente vai usar para puxar o valor que foi inserido aqui dentro. Então a gente puxa cifrão underline post com aqueles nomes dentro. Então o nome que a gente deu aqui, e-mail, e o post também, senha, que foi conforme a gente digitou aqui, senha. Tem que ser sempre igualzinho a estiver aqui, tá? Agora, para a gente poder usar essas variáveis para pesquisar, a gente só está aqui dentro de uma variável. Então vamos colocar uma variável e-mail, vai receber o nosso post e-mail do nosso campo, e uma variável senha vai receber a nossa senha lá digitada no campo. Agora, a gente tem que fazer a busca. A nossa querida busca lá na nossa tabelinha. Só que para a gente poder fazer a busca, primeiro a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados. Para a gente fazer uma conexão com o banco de dados, eu já deixei até um código pronto aqui, que eu vou deixar na descrição. Esse código vai servir para a gente fazer a conexão. Então, deixa eu pegar o arquivo aqui. Copiei esse arquivo. A gente vai lá no nosso conexão PHP, cola aqui. Das informações que a gente tem aqui, para fazer login, a gente tem que fazer algumas identificações. Então a gente tem o host, que é da onde está vindo as nossas informações. No nosso caso aqui, localhost, né, que é o próprio computador, que está pegando as informações que está dentro dele. O usuário, por padrão aqui, se você estiver pegando o seu próprio computador, vai ser root. A senha, sempre vazio, aqui como a gente está puxando o nosso próprio computador. E o banco de dados. Esse banco de dados aqui, esse banco que a gente colocou, é o nosso database. Esse database, essa informação a gente puxa aqui. Localhost. Localhost. Tirar aqui. phpMyAdmin. Ele vai estar sempre puxando ele daqui, ó. Cada um desses é um banco de dados. Então a gente vai escolher um deles aqui. Para exemplo aqui, eu vou usar o teste. A gente vai se conectar com esse teste aqui. Teste. Então, ao invés desse instrumento aqui, a gente vai deixar como teste. E aqui a gente precisa fazer essa conexão aqui também, ó. Vai ficar lá e connect. Pela estrutura básica, ele vai seguir sempre nessa ordem aqui, ó. O host, que é da onde está o endereço do servidor. O usuário que está fazendo o login. A senha do usuário e o banco de dados que ele vai utilizar. É sempre nessa ordem, tá? A gente vai inserir aqui. Aqui ele está fazendo a conexão. E a gente vai armazenar dentro dessa variável chamada conexão.
que a gente vai utilizar essa conexão aqui depois. Então, para não ter que ficar repetindo todo esse comando aqui, a gente deixa armazenado aqui dentro. Aqui embaixo já vem com uma verificação. Caso você insira alguma informação errada, por exemplo, teste 1 aqui, ou alguma caractere errado aqui na senha, ele já vai mostrar erro na conexão com o banco de dados e o erro. Aqui vamos voltar para o teste, a conexão está funcionando bonitinho. A gente vai vir no nosso arquivo de lógica e vamos incluir aquele arquivo. Então, include. A gente vai pegar o caminho relativo dele. Como eles estão na mesma pasta aqui, eu posso só colocar o nome do arquivo. Então, conexão.php. Aqui a gente tem uma linha. Aqui a gente tem várias, tá vendo? Todas essas linhas aqui estão incluídas aqui dentro desse arquivo, puxando desse aqui. É como se ele reescrevesse todo esse código aqui dentro. Então, esse arquivo está incluso aqui também. Agora a gente já tem a nossa conexão com o banco de dados. Aqui, ó, nossa conexão. Então a gente vai utilizar ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que fazer uma busca para ver se esse e-mail e essa senha existe. Então, primeiramente uma busca. Vamos chamar essa variável aqui de busca. O SQL ele tem os comandos dele lá. Select, por exemplo, aqui para buscas para a gente buscar um resultado, nós temos o select, o famoso select from where, que a gente usa bastante. Select from where. O from aqui, a gente vai estar sempre colocando a tabela que a gente quer. No caso, a gente vai criar uma tabela chamada usuários. E a gente vai inserir também um usuário de teste dele, para a gente fazer funcionar o login. Onde? Agora a gente pega as nossas variáveis aqui, que a gente puxou as informações. Então, onde o nosso e-mail, se for um e-mail, for igual ao campo e-mail. Coloquei isso aqui entre aspas, né? Abre mais uma linha, end, porque a gente tem que verificar a senha também. A senha tem que ser igual. E, aspas, a nossa variável senha for igual a senha. Beleza. Aqui a gente já está fazendo a busca, só que no nosso banco de dados aqui, no teste, a gente não tem uma tabela dos usuários, então a gente precisa ter uma primeiro. Então vamos fazer um create table, usuários, e aqui a gente vai inserir os valores. Então, os valores não, os campos. Então, o primeiro campo que a gente vai ter vai ser o e-mail do usuário. Então, e-mail. Como ele é um campo de texto que recebe ponto, números e arrobas, a gente vai colocar ele como varchar. E vamos colocar uma quantidade de 50 no máximo. O usuário pode ter até 50 letras dentro do seu e-mail. Vírgula. Vamos já colocar agora aqui também um nome para ele. Então, nome usuário. Nome. O nome também pode receber letras e números, então varchar. Vamos colocar 30. E uma senha para o usuário também. Então, senha. Vou chamar de varchar também. Vamos usar a formatação varchar. Que a gente pode ter arroba, caracteres especiais também. Então, varchar. Vamos colocar também aqui 20, vai, 20. O e-mail, aqui a gente já pode deixar ele como primary key, porque o e-mail ele não pode repetir. Então, primary key. O que deu errado aqui? Vou colocar aqui embaixo. Vírgula. Primary key. Vou colocar o nosso e-mail. Pronto. Aqui a gente já tem a nossa tabelinha. Então a gente tem um e-mail que a gente pode inserir tanto letras quanto números e caracteres especiais. O mesmo para nome e o mesmo para senha.
e definimos a nossa chave primária aqui, e-mail, porque ele não pode se repetir, e vai ser o nosso identificador do login do usuário. Junto aqui, já vamos fazer um insert, que a gente precisa de um usuário de teste. Então, vamos colocar um insert into usuários valores. Opa, deixa eu apagar aqui. Então a primeira coisa, a gente tem que seguir conforme a ordem que está aqui, ó. E-mail, nome e senha. Então vamos definir primeiro o e-mail. Entre aspas, porque o e-mail é um texto. Vamos colocar 123@email.com. O nome do nosso usuário, vamos colocar usuário teste. Também entre aspas, porque é um texto. E teremos também a senha do usuário, que vamos colocar como senha @teste. 123. Aqui agora a gente já tem então a nossa tabela e as informações do nosso usuário, né, que a gente vai usar para teste. Então a gente tem aqui a nossa tabela usuários, o nosso banco de dados, está aqui com a nossa tabela dentro. Agora a gente tem que fazer a pesquisa. Cadê? Visual Code. Aqui, ó. Então a gente já está fazendo a busca. Só que a gente tem que fazer a busca dentro do banco de dados. Então a gente vai precisar de uma query. Então vamos colocar query recebe MySQLi underline query, que é para a gente fazer um pedido dentro do nosso SQL, né? Nosso banco de dados. A nossa variável lá de conexão, né? Que a gente guardou as informações aqui. Então, conexão, vírgula, e o pedido que a gente está fazendo, né? Que é a nossa busca aqui, ó. Então, cifrão, busca. Aqui a gente já está fazendo a busca das informações. Agora a gente precisa verificar se existe esse usuário logado aqui. Para a gente fazer a verificação, nós faremos o seguinte então. Nós abriremos um if. Se a nossa query aqui, a gente abre essa seta para indicação, tá? Num underline rows. Se a nossa query num rows, o número de linhas, tá? Esse aqui ele puxa o número de linhas que tem dentro de um array. O número de linhas que está aqui dentro dessa query for maior do que 0, porque ele vai ter que dar algum resultado, a gente faz a nossa conexão. Caso não seja maior que 0, a gente faz aparecer uma mensagem de erro. Erro ao lugar. Tá. Se a gente conseguir puxar essas informações aqui, se existir algum usuário lá cadastrado com o e-mail e a senha iguais que a gente digitou, a gente vai ter que puxar as informações dele. Então a gente vai dar um while. Nós vamos chamar de... Primeiro vamos colocar um valor aqui. Ó. Uma variável valor vai receber MySQLi underline set a socket e a nossa busca aqui, ó, que essa busca ele está guardando as informações. Underline query.
Então a gente está puxando a nossa busca para dentro desse valor. E com esse valor, a gente vai conseguir puxar as informações do campo, dos campos que a gente criou lá. Então a gente consegue puxar aqui tanto o campo e-mail, a gente consegue puxar essa informação, tanto do campo nome, a gente consegue puxar essa informação, tanto quanto a senha. Aqui a gente vai utilizar um nome para fazer uma sessão. Então, a gente vai iniciar uma session. Online session. Bom, eu vou explicar aqui porque eu acho que ficou um pouco confuso. Dentro desse primeiro exemplo, a gente tem ali 15 linhas. Valor. Então, no row 1, primeiro exemplo, ele aparece, o número nome seria 15. Então, no exemplo 2, é o nome que você seria quiser dar, você pode chamar de Cleitinho, se você quiser. Cleitinho. Ou você pode chamar de nome mesmo. Aqui eu vou utilizar como nome. Aqui, você tem que colocar o nome do campo que você quer pegar, tá? Então, dessa busca que você fez aqui, ó, de todos os campos da tabela usuários, onde for igual a essas informações, a gente vai puxar o campo nome. Então, a gente consegue puxar esse campo nome aqui. Nome. E ele já está cadastrado dentro da nossa session. Então aqui nosso login já está feito, então a gente já tem uma sessão iniciada, tá? Então o login a partir daqui ele já está feito. Porém a gente precisa confirmar isso, então a gente vai abrir um header, a gente vai redirecionar para um outro arquivo para a gente fazer o teste. Então header, vamos colocar location, que é um arquivo que a gente quer pegar, 2 pontos. E agora, aqui a gente vai colocar o caminho relativo em relação à nossa lógica aqui, que é onde está o nosso código. Então, a gente precisa voltar uma pasta, nosso ponto barra HTML, barra nossa página HTML, e a gente vai criar um novo arquivo aqui para fazer a exibição do nome do usuário. Então, vamos colocar de index.php. Ponto vírgula aqui no final, e a gente já está redirecionando. Então, se o usuário conseguir fazer o login, ele vai puxar esse nome aqui, vai criar essa session, tá? E teremos aqui o header também. Esse header vai redirecionar a gente para a página de verificação se a gente conseguiu puxar os dados certos, tá? Ele vai mostrar o nome do usuário que a gente logou. No caso, é para a gente fazer aparecer o usuário teste. Então a gente vem aqui no nosso HTML, cria um novo arquivo chamado index.php. Criamos um HTML5 aqui dentro. E aqui dentro do nosso body, que é a parte que fica escrita, a gente vai colocar a nossa session, PHP. Então a gente abre um PHP, que é para puxar aquela session, a gente precisa puxar do código PHP. Então a gente abre um PHP aqui dentro, escreve echo, que ele vai escrever as informações aqui dentro do site. Então echo a nossa session, nome. Só que quando ele redirecionar para cá, pode ser que essa session não se inicie. Então a gente tem que garantir que essa session vai iniciar. Então primeiro a gente inicia ela aqui na lógica, a gente dá um session underline start. Desta forma aqui, tem que adicionar esses parênteses aqui na frente. Session start. Então a gente vai iniciar a sessão e vai entrar com o nosso usuário aqui. Tá. E aqui na index, a gente vai estar puxando o nome do usuário. E para garantir que não teremos erro de sessão, de caso de essa informação aqui não iniciar, porque a gente precisa sempre iniciar essa sessão. Se a gente não iniciar a sessão, a gente não consegue puxar esse nome. Então a gente abre um PHP aqui fora do nosso HTML, tá vendo? O doctype, a gente está acima dele.
A gente adiciona aqui if o exclamação aqui, ele serve como um não no PHP também. Então, isset. E esse isset, ele serve para verificar se uma coisa existe. Então, ele está perguntando, o que está dentro desse parênteses existe? Então, a gente faz a verificação. Se não existe uma seção, aqui ó, caso não exista ou não exista seção, verificação. Se não existir a seção, o que ele vai fazer? Daremos um session underline start. Que a gente vai fazer iniciar uma sessão caso não exista uma sessão já iniciada. Aí com a sessão iniciada, ele vai conseguir puxar o nosso nome aqui. Então a gente precisa fazer o teste agora para ver se vai funcionar o nosso login. Agora que a nossa lógica é pronta, a gente vai vir no nosso login. A gente deixou esses campos aqui vazios, então agora a gente vai preencher eles. Aqui no nosso action é a ação. Se é uma ação, essa ação tem uma lógica. Então a gente vai puxar a nossa lógica aqui. Como o nosso login aqui está em uma pasta diferente da nossa lógica, a gente tem que puxar pelo caminho também. Então ponto para voltar uma pasta. A gente saiu do HTML. A gente vai entrar na pasta PHP. Agora na pasta lógica.php. Agora a gente já está dentro desse arquivo. O método, lembra que a gente tinha feito uma requisição aqui do request method igual a post? Então, a gente vai pedir, a gente vai fazer ele enviar esse post. Então a gente vai vir aqui no nosso login, post, post. Pronto, a partir daqui já é para estar funcionando, então a gente já consegue puxar informações aqui conforme está no nosso banco de dados. Então agora a gente vai lá fazer o teste. F5. Se a gente digitar aqui, ó, o e-mail que a gente colocou, 123@email.com, e-mail.com, e a senha que a gente criou, senha @teste123. Enviar. Define de global variable process line 5, lógica PHP. Ah não, aqui escrevi session, aqui é server. Opa. Server. Beleza. Olha lá, a gente já consegue aparecer aqui, ó, usuário teste. Então a gente volta com o nosso login aqui, enviar, olha lá, usuário teste. A gente já iniciou uma sessão aqui que está puxando as informações. Então eu consigo, por exemplo, se eu quiser usar as informações do usuário aqui, eu posso criar uma outra sessão aqui também. Vamos utilizar, por exemplo, e-mail. Opa, pequeno e-mail. Vai receber o nosso valor, que a gente puxou aqui dentro, e o nome do campo, e-mail. Se eu dar um eco nessa session aqui, lá também, ele vai me mostrar o e-mail que a gente logou. Então a gente vem aqui, ó, index, mesma coisa aqui, e-mail. Vamos testar? Manager que e-mail, index 17. Tem alguma coisa errada aqui. Cadê o nosso e-mail?
Ah, deixa eu ver. Ó, ele já tá puxando aqui, ó, o usuário teste e o e-mail dele, 123@email.com. Então a partir daqui você já consegue fazer o seu login e puxar os dados do usuário. Agora de repente você decide que você não quer ficar nessa conta, você quer trocar de conta. Então a gente precisa desconectar agora da nossa session aqui. A gente precisa acabar com essa session. Então o que a gente faz aqui? A gente vai inserir primeiramente aqui uma tag A, href, para a gente redirecionar para outra página. E com essa tag A, fechar a tag, a gente vai utilizar ela para sair. Então, logout. Vou colocar sair, logout. Para a gente fazer sair, a gente vai precisar de uma outra lógica também aqui. Então a gente vai criar aqui no nosso PHP uma lógica, vamos chamar de logout.php. Agora a gente precisa quebrar essa seção. Então a gente abre o nosso PHP aqui, session destroy. Aqui a gente já quebrou todas as seções. Agora a gente precisa voltar para o nosso header. A gente precisa voltar para a nossa página de login. Porque a gente quebrou a seção, não tem mais uma seção logada. Então a gente header, location, 2 pontos. A gente está dentro da pasta PHP, então com a mesma lógica. Ponto, entra na pasta HTML e na pasta login.php. Agora a gente tem que redirecionar nosso botão de logout aqui para esse arquivo, para ele poder fazer a quebra da sessão para a gente sair do nosso usuário. Então a gente vai lá, mesma coisa, sair da pasta HTML aqui, ponto, entra na pasta PHP e entra no nosso arquivo logout.php. Aqui a gente tem nosso logout, se a gente clicar em sair, a gente volta para cá e a sessão quebrou. E é isso, tutorial de como logar, como fazer um login para puxar as informações do usuário e para você também deslogar do seu usuário. Erro logar.